Pronto. Então, boa noite, Darlan. Boa noite a todos que estão aqui presentes, compartilhando conosco esse convite, esse momento de conversa, de aprendizado, de troca. Também agradeço a comissão de palestra, porque esses são momentos onde a gente pode aprofundar e consolidar os conhecimentos da comunidade, cada um juntos, não misturados, podemos compor o nosso trabalho na escola. Como tudo começou assim, gente, que um pouco antes das férias veio um chamado, assim, a Juliette colocou no nosso grupo de professores, uma chamada sobre um curso sobre temperamentos e tipos constitucionais. E houve, assim, uma empolgação, e lá fomos 12 a 15 professores, entre médio, fundamental e jardim, fazer o curso com o Dr. Darlan, que até então nós não conhecíamos. E foram 8 aulas, foi um curso intenso, ele, assim, depois com perguntas e respostas, foi uma troca muito grande de experiências, observações da parte dele, estudos, respostas às perguntas, esquemas, desenhos incríveis que falam por si mesmo. E aí veio uma alegria, um entusiasmo muito grande e uma pergunta: quem é este Dr. Darlan que nós não conhecíamos, né? Onde estava esta pessoa? E aí fomos atrás e o convidamos a vir partilhar um pouco desse entusiasmo, desse saber, dessa troca conosco. E eu vou contar um pouco para vocês quem é o Dr. Darlan. Então, Darlan é um médico, é um clínico geral, ele tem consultório em Nova Friburgo, no Rio, ali é o reduto dele, ali no Rio de Janeiro. É interessante que, além de médico, ele foi fazer o curso de formação de professores, ele fez um seminário de formação em Nova Friburgo, um seminário bastante já consolidado, e depois ele trabalhou e participou intensamente da mantenedora das 2 escolas que tem em Nova Friburgo, o Vale de Luz, que não é tão novinho assim, depois a Cecília Meirelles, ele foi também médico escolar dessas 2 escolas, e no Rio de Janeiro também fez parte da diretoria da escola e foi médico escolar ali também. Além disso, ele dá cursos de formação, é docente. Além disso, ele desenha muito bem, que me contaram. E aí a gente fica também perguntando que lá na juventude, o Darlan escolheu a medicina, mas no meio do caminho, talvez veio um chamado como pedagogo, como professor, e por isso ele foi fazer o seminário. E aí, gente, eu acho que deu uma dobradinha muito boa, juntar o médico, a formação médica, com a formação pedagógica. Então, ele enxerga os 2 lados. Então, isso traz uma riqueza e a gente pôde um pouco vislumbrar isso no curso que ele nos deu e que terminou semana passada, e aí eu brinquei, então nós inventamos essa palestra porque não poderíamos deixar de tê-lo às quartas-feiras no fim do dia. Então foi um presente para nós podermos fazer esses cursos todos, e vou contar uma curiosidade também que ele me falou, porque um dia eu perguntei para ele, você conhece o Micael? Então, Darlan, você me disse que conhecia o Micael mais ou menos de 30 anos atrás. Então, é bom lembrar que o Micael sempre foi uma escola que acolheu jovens médicos interessados
na medicina escolar. E nós lá atrás tivemos, os mais antigos vão lembrar, do Bruno Calegaro, que foi médico da nossa escola, hoje ele está fora, eu acho que está nos Estados Unidos, e sempre também houve muita troca e muito estudo junto, muito pedagógica, e o Darlan contou que um dia veio com o Calegaro como um estagiário, e agora ele volta, né, uns 30 anos depois, com a mochila bem recheada, não mais como um estagiário, mas como um médico, um pedagogo também consolidado e que, a partir das suas observações, eu percebo que algumas coisas muito pessoais, assim, de um trabalho mesmo interno, de busca, de ousadia, e é muito bom tê-lo aqui. Então, Darlan, espero que seja o primeiro de muitos, né? E damos as boas-vindas a você e agradecemos que você aceitou o nosso convite. E agora você tem a palavra aí e você vai nos contar um pouquinho. Assim, gente, é um fiapo, tá? Porque quando a Arlan começa a falar, não para mais e assim, sai coisa, e sai coisa, e sai coisa, que a gente não tem nem vontade, não levanta a mão para perguntar nada, porque não pode perder nada. Então é isso. Com você a palavra, Darlan. Boa noite para vocês. Então tá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal, Cristina, o som? Tá ótimo. Ótimo. Bom, então eu que agradeço pelo convite. Realmente eu conheci a escola na época do Bruno. Bruno é meu amigo até hoje. Na época eu estava começando a me interessar por medicina escolar, ele já trabalhava. Eu passei uma semana aí na escola fazendo estágio. Fiquei hospedado na casa dele e eu me lembro que eu me lembro quase nada da escola. Só me lembro que ela era quase toda branca, assim. Me lembro de algumas salas de aula que eu entrei para fazer observação e acho que a escola estava tinha mudado recentemente para esse prédio onde ficou até agora. Parece que era uma mudança recente, assim, mas tem muito tempo. E então nós terminamos agora de fazer esse curso de tipos constitucionais e temperamentos, e o curso, inclusive, vai ser reeditado, a gente vai começar o curso de novo agora no sábado que vem. E foi talvez por causa disso, né? Na verdade, eu estou me dando conta que vocês me convidaram para falar sobre esse tema por causa do curso agora, eu não sabia. Eu achei que era mesmo assim um interesse de vocês ouvir falar sobre esse tema. Bem, vocês talvez não saibam, alguns de vocês devem ter ouvido falar, existe um livreto chamado Tipos Constitucionais na Criança. São 3 palestras do Rudolf Steiner, que está editado, por último, acho que pela João de Barro. Esse livreto já foi editado pela Federação das Escolas Waldorf, mas agora a última edição eu acho que é da João de Barro. É um livrinho de capa verde, e ali ele fala são 3 palestras que foram dadas em épocas muito distintas. O livro não tem um começo, meio e um fim, as palestras não têm uma sequência, e basicamente o que ele fala lá é sobre um aspecto da Constituição que tem mais a ver com o que... Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas que tem mais a ver com o que o Steiner chama de querer, e que é um nome que esconde muitas dinâmicas e muitas ações humanas. Aí tem uma outra tipologia que teria a ver com o âmbito do sentir, que também é uma palavra que a gente precisaria meditar para entender o que quer dizer sentir. E depois, como pensar, a mesma coisa. É uma palavra que simboliza, ou melhor, ela entra como testa, assim, de uma dinâmica muito grande que tem a ver com o pensar. Né, essas são 3 palestras muito interessantes, mas realmente falta um link, não é um curso, né? As épocas foram distintas
E, felizmente, alguém juntou essas palestras. E, na verdade, são 6 palestras que tem no livrinho. 3 são do Rudolf Steiner e 3 são da Michaela Glocker. Eu estou falando sobre esse livro porque é a única coisa que a gente tem aqui em português que fale sobre tipos constitucionais e coloca o assunto temperamento dentro do assunto tipo constitucional. O título não fala de temperamento, fala de tipo constitucional e sugere criança, né? Então, parece que é um assunto diferente de temperamento, né? E parece que é um assunto relativo só à criança. No fundo, tem uma situação aí que, quando ele vai falar de um dos tipos constitucionais, ele coloca temperamento dentro desse tipo constitucional. Então, temperamento passa a ser um assunto correlato a tipo constitucional e passa a ser uma subdivisão de um tipo constitucional. E aí também eu queria só, antes de começar a falar para vocês e contextualizar, esse processo da Constituição, porque a palavra tipo constitucional, essa palavra vem de Constituição. Então, a gente poderia dizer assim, os seres humanos se formam e se constituem, tipo assim, de 6 tipos, de 6 formas. Então, são 6 formas do ser humano se desenvolver, se constituir. Mas essa constituição, ela acontece num processo ao longo da infância e depois ela se consolida no adulto. Então, a Constituição é algo que diz respeito a todas as pessoas. Não é um assunto que diz respeito só à criança, né? A diferença é que na criança o processo está vindo a ser, o processo está em fase de constituição. Então, se for necessário fazer algum tipo de intervenção, é muito propício que seja feito na fase de desenvolvimento. E depois essa Constituição ela se define, vamos dizer assim, né? E você pode ainda trabalhar com a Constituição, mas não no sentido de vir a constituir, mas no sentido de equilibrar algo que já se constituiu. Bom, enfim, só para dizer que não é um assunto que diga respeito só à criança, é um assunto que diz respeito a todo mundo, ou seja, todos vocês que estão me ouvindo, vocês têm um tipo assim, um jeito de ser, né? E esse jeito de ser, essa tipologia, é sobre o que a gente vai falar. E, basicamente, vamos dizer, a divisão básica, ela acontece, no fundo, em 3 níveis. Então, é quase como se fosse assim, um âmbito do pensar, há um âmbito do sentir e há um âmbito do querer. E toda a manifestação do ser humano diz respeito a isso. Ou a gente manifesta uma coisa que a gente está pensando, ou a gente manifesta alguma coisa que a gente está sentindo, ou a gente manifesta um impulso corporal que não está propriamente ligado com pensamento ou com sentimento, mas é uma necessidade que o organismo tem, ou de se mexer, ou de interagir, ou de excretar, ou de se alimentar, ou de se reproduzir, ou de agredir, enfim. Então, esses são os 3 âmbitos. Eu vou falar um bocadinho de cada um deles, mas só para a gente, né, ter um mapa assim antes de entrar. Então, existem 2 tipos, né, no âmbito do pensar, 2 tipos no âmbito do sentir e 2 tipos no âmbito do querer. Na verdade, nós vamos falar de 6 tipos, né? São 6 tipos de pessoas, 6 tipos de organização humana que caminham para uma constituição. Vocês poderiam pensar assim, será que esse doutor está falando que existem só 6 tipos de pessoas no mundo? Não. O que eu estou falando é que cada um de vocês tem os 6 tipos. E aí a gente tem uma situação que em cada um de vocês, essa tipologia vai se constituir de uma forma particular, o que vai, em última instância, criar
todas as diferenças que existem entre cada um dos seres humanos que existem no mundo. Então, é uma diversidade muito grande de possibilidades que acontece a partir dessas 6 combinações, porque as 6 combinações estão dentro de todo mundo e elas estão em graus distintos em cada um. Então, todo mundo pensa, todo mundo sente, todo mundo tem um corpo que interage. Então, todo mundo vai ter a tipologia do pensar e a mesma pessoa a tipologia do sentir e a mesma pessoa a tipologia do querer. Bem, eu queria começar pela tipologia do pensar. Essa tipologia da atividade de pensamento, ela basicamente ela se organiza em 2 tendências. Uma tendência que é ter, no âmbito da consciência, uma dificuldade de guardar o que foi aprendido, na verdade, uma dificuldade de memória, e do outro lado, não seria uma memória maravilhosa, não é assim, tem pessoas com memória ruim e pessoas com uma memória muito boa. Não é isso. Quem está com a memória muito boa está aqui no meio. Aqui do lado tem quem tem memória ruim e aqui tem um tipo de situação que a pessoa tem uma afronta de memórias na cabeça. Tem uma memória, vamos dizer, sem controle. A gente, só para ficar mais claro, não é exatamente isso, a gente poderia pensar assim, falta de memória e memória demais. Mas não é memória demais no sentido de que eu lembro tudo que eu quero lembrar. É no sentido de que eu lembro de coisas que eu não quero lembrar. E essas lembranças, às vezes, não aparecem só como lembranças, porque tudo que a gente pensa, a gente começa a pensar porque lembra, mas em um determinado momento a gente começa a raciocinar sobre aquilo que a gente lembrou. Então, no fundo, é como se fosse assim, eu penso demais e eu não tenho controle sobre o meu pensamento. O meu pensamento me afronta. Eu sou conturbado no âmbito do pensar. E no outro, há uma tendência a eu não ter muita atividade pensante. Que aí você poderia só pensar assim, mas é então só uma falta de memória. Não, na medida que não é só a memória, toda a atividade pensante tende a ser pouco e na prática o que vai acontecer é que essa pessoa ela se deixa conduzir pelo pensamento dos outros, porque ela não tem uma atividade pensante muito intensa. Então a gente teria assim, basicamente no âmbito do pensar, pessoas que se deixam levar pelo pensamento dos outros e pessoas que não têm controle sobre o seu próprio pensamento. Aí você vai dizer, mas é sempre de um lado ou sempre de outro? Não, tem gente que está no meio. E quando você está no meio, você tem exatamente o que a gente chama de uma memória boa, que inclui a capacidade de esquecer coisas que não são úteis. Então, uma memória boa é uma memória que você consegue, vamos dizer, lembrar do que você quer lembrar. É uma memória voluntária. Ou você lembra do que você quer lembrar, ou você lembra de algo que alguém pediu para que você lembre. E isso é o âmbito da memória boa que está exatamente no meio, né? Aqui teria alguém que lembra do que não quer lembrar, aqui tem alguém que quer lembrar e não consegue, e no meio teria alguém com uma memória boa, apropriada, que lembra de tudo que quer lembrar e não lembra de coisa que não quer lembrar. Então, é muito importante a gente tirar aqui o esquecimento do limbo de sintomas de ser uma coisa ruim. O esquecimento, na verdade, é uma maravilha e é por causa dele que a gente consegue se livrar do passado e estar ligado ou prestando atenção em uma coisa que está acontecendo agora. Porque se nesse momento que eu estou aqui agora falando com vocês, eu começar a ter uma série de representações mentais que não tem a ver com isso, eu vou ter uma interferência aqui. Eu não vou poder me dedicar completamente ao que eu estou fazendo, porque por dentro eu vou estar sendo assolado por ideias que eu não quero ter. Então, essa é uma tipologia, é um âmbito, né, da natureza humana que tem a ver com o comportamento, que tem a ver com o pensamento, com a consciência. Bom, no âmbito do sentir, existe também 2 tendências. A questão aqui é o que é o sentir.
né? O sentir são os sentimentos, né? Então, não são, por exemplo, os sentidos. Então, assim, a visão é um sentido físico, não faz parte do âmbito do sentir. Eu posso enxergar, que é um âmbito físico, e vendo algo, eu posso me emocionar com o que eu vi. Essa emoção é do âmbito do sentir. Então, se eu for uma pessoa simpática, é do âmbito do sentir. Se eu for uma pessoa antipática, é do âmbito do sentir. Se eu vivo rindo, tem a ver com os meus sentimentos. Se eu vivo chorando, tem a ver com os meus sentimentos. É esse que é o âmbito do sentir. Mas, por aí, a gente não iria muito longe no sentido de entender exatamente qual é a dinâmica desse processo que a gente chama, na pedagogia Waldorf, de sentir. Esse processo é o que tem a ver com ajuizar, com julgar, com preferir alguma coisa à outra. E isso, no desenvolvimento da criança, isso nunca acontece de uma forma que a criança primeiro pense o que ela gosta e depois ela escolhe o que ela gosta. A criança, até muito antes de pensar e de raciocinar sobre o que gosta e o que não gosta, ela já se familiariza com coisas que ela tem mais tendência. E ela vai naturalmente, sem parar para pensar, desenvolvendo habilidades, e essas habilidades nós confundimos, no bom sentido, com aquilo que ela gosta. Então, o que eu queria dizer é assim, se você tem uma criança com habilidade, por exemplo, para andar de bicicleta, ela gosta de andar de bicicleta. E ela não tem esse pensamento, esse raciocínio de que gosta ou que não gosta. Ela claramente gosta, ela pede para andar de bicicleta, ela chora para ter uma bicicleta, ela quer sair de bicicleta e ela faz isso, porque ela gosta disso. E ela começa a desenvolver uma habilidade. É quase como se ela já tivesse a habilidade e quando ela encontra a bicicleta, ela se realiza através dessa habilidade. E você pode ver isso quando a criança não tem a habilidade, né? Então, você vai ter criança que não gosta de andar de bicicleta e, no começo, quase sempre, essa criança não tem habilidade para andar de bicicleta. E aí você vai ver que começam as tendências eu estou falando de criança, mas isso vai continuar no mundo do adulto, de pessoas terem afeição, talvez seja uma palavra muito boa para aqui, por determinados assuntos e não tenham afeição por outros assuntos. Nós vamos fazer uma divisão básica, que é uma divisão que inclui, tanto de um lado quanto do outro, várias possibilidades. Mas essa divisão básica seria pessoas que, de alguma forma, são mais afeitas, se familiarizam mais e são mais hábeis. A habilidade é maior para o âmbito do pensamento, para o âmbito da consciência, para o âmbito de tudo que tem a ver com o processo da cabeça. Então, são pessoas mais observadoras, mais imaginativas, mais pensativas, mais filosóficas, mais idealistas. E a gente vai ter um grupo de pessoas que estão mais ligadas nessa criança que eu falei aí da bicicleta, que são muito mais afeitas à atividade física, aos esportes, aos esportes eu poderia citar vários, né? A jogar futebol, a andar de bicicleta, a natação, a pegar surf, enfim, é uma criança que desde pequena não quer muito o âmbito do estudo, não quer muito o âmbito da oração, não quer ir à igreja, não quer ir à missa. Ela quer jogar bola, ela quer ir para a praia, ela quer pegar surf, ela quer... Enfim, ela está muito mais afeita às coisas do corpo. Vocês podem dizer assim, mas tem alguém que não é tanto para lá nem tanto para cá. Sim, tem e existe isso como uma tendência de, vamos dizer, existem pessoas que têm um equilíbrio e gostam das duas coisas. O que a gente está falando é quase como se fosse um bastão, onde tem uns que estão numa ponta, tem outros que estão na outra ponta e tem gente que está no meio. Então, quando esse processo está no meio e eu gosto ao mesmo tempo de estudar e de fazer esporte,
essa coisa está mais ou menos equilibrada. Agora, quando eu só gosto de estudar e as coisas que têm relação com o corpo de alguma forma são estranhas, eu começo a ir um pouco para lá. E se eu começo a ir mais para o lado do corpo, eu também posso me deslocar e começar a ter dificuldade com o âmbito da vida representativa, da vida dos pensamentos, da vida dos conceitos, enfim. Aqui, nesse âmbito de se ligar com o corpo, eu dei exemplos de algo bem corporal, mas a gente poderia também dizer que isso tem a ver com uma ação corporal e que nem sempre tem a ver com o culto do próprio corpo. Então, por exemplo, são pessoas que gostam de trabalho braçal. E, às vezes, a gente poderia até colocar assim, são pessoas que têm uma tendência a se envolver mais com o mundo prático, com ações práticas, com resoluções práticas, e isso tem a ver com o social, tem a ver com o trabalho braçal e com o social. São pessoas que têm uma prontidão para resolver problemas na prática. Não são pessoas muito conceituais, muito representativas, com muitas considerações mentais a respeito do que vão fazer. Então, isso é sentimento? Sim. Isso é sentimento na raiz da palavra sentimento, porque, no fundo, não é uma decisão consciente, é um processo onde eu me ligo a ações porque eu gosto, e eu gosto porque eu tenho habilidade para isso. Né? Então, eu vou habitar um mundo ou outro mundo. Então, desse lado de cá, ligado com o corpo, tem basicamente 3 dinâmicas. Uma dinâmica é trazer substâncias do mundo e jogar dentro do corpo. Então, tem a ver com comer e gostar de comer. A outra, que também é um processo ligado ao corpo, é o processo da sexualidade e de uma sexualidade vivenciada predominantemente enquanto necessidade fisiológica e corporal de interação sexual. E a outra, que não é uma coisa muito fácil da gente considerar como sendo algo instintivo, mas quando a gente vai para o mundo animal, a gente vê claramente que é algo instintivo, é a força física no sentido de ter capacidade de agredir e se impor ao mundo por essa capacidade de agredir. Então, a gente vai ter um grupo de crianças e de pessoas, né, de crianças em fase de constituição e de pessoas já constituídas, que estão muito mais ligadas a essas 3 linhas. Então, o apetite é muito bom, a vontade e o pique de interação sexual é muito intenso e a atividade física ela se expressa no domínio do espaço. Esse domínio do espaço pode ser por capacidade de trabalho e realmente capacidade de resolver coisas, ou se impor através da força física. São situações muito diversas e existe uma gama de pessoas, existem muitas pessoas em algum âmbito dessa tendência, né? Lá do outro lado, se a gente pensasse, a gente ia ter, primeiro, dificuldade com todas essas coisas. A gente vai ter alguém que tem pouco apetite, não tem uma ligação muito forte com a comida enquanto matéria. A atividade, a interação sexual ou a sexualidade é muito mais romantizada, a interação física está sempre dentro de um sentido romântico ou de um ideal, né? O impulso sexual está sempre governado por uma ideia ou por um sentimento, e a pegada no sentido de fisicamente dominar o mundo não vai acontecer. O que vai acontecer é uma tentativa de dominar o mundo pelo conhecimento, ou de se colocar no mundo através do conhecimento, e uma tendência muito grande a um excesso mesmo de pensamento e um gosto mesmo por ideologia, por filosofia, por misticismo, por religião, por conceitos, por ideias. Alguém que é muito mais observador, reflexivo, imaginativo, né? Se aqui do lado de cá a gente poderia dizer que tem o âmbito da alimentação, da sexualidade, da agressividade ou da potência física, aqui a gente poderia dizer que tem
a observação sensorial, a capacidade de imaginação e a capacidade de pensamento reflexivo, não pensamento de imagem, mas de pensamento reflexivo, né? Uma pessoa que é mais observadora, sonhadora e reflexiva. Então, são duas tendências. E quando a gente vai para o âmbito do querer, e aí a gente está já no terceiro bastão, vamos dizer assim, a gente vai ter duas tendências básicas no âmbito do querer. O querer, bom, a gente também deveria pensar, né? Assim, o que é o querer? Na pedagogia Waldorf, a gente chama de querer o âmbito das vontades, e as vontades, elas estão sempre tendo o corpo como referência. E a gente poderia, num primeiro momento, pensar nas vontades que são as vontades do corpo, para a gente entender o que é a palavra querer e aonde que ela está. Porque, por exemplo, normalmente a gente usa querer como desejo. Por exemplo, você pode dizer assim, eu quero uma torta de chocolate. Isso é português, né? Mas isso não é assim, do jeito que a gente fala na pedagogia Waldorf ou do jeito que o Steiner fala na antroposofia. A ideia de querer dele é uma ideia que está muito ligado ao processo do corpo. Então, por exemplo, a vontade de comer chocolate é um desejo, talvez isso estivesse mais ligado ao sentir. O querer para o Steiner é a fome. Quando você tem fome, você está manifestando algo que tem a ver com querer. Então, as necessidades fisiológicas, né, as necessidades de realização, né, das excreções, da realização de saciar a fome, o sono, a sede. Se você tem uma dor, né, sei lá, se alguém te belisca, essa vontade que você tem de sair dali, né, de aliviar aquela dor, esses são os âmbitos da vontade. E a gente poderia dizer que a gente está falando aqui de necessidades fisiológicas. Só que essas necessidades fisiológicas, que se a gente pudesse estudar um bocadinho mais, a gente ia ver que elas têm uma importância realmente muito grande dentro do comportamento humano. Me ocorreu aqui agora, não ia nem falar nisso, mas, por exemplo, vocês sabem que assim, quando Freud vai falar do comportamento humano e ele vai falar do comportamento de adultos, ele vai se interessar muito e vai correlacionar com fases que têm a ver com essas necessidades, ou melhor, quando a criança está integrando, ou está vivenciando, ou está educando, né, ou está tomando consciência de processos corporais que têm a ver com essas necessidades fisiológicas, né, que é aquela coisa da fase oral, a fase anal, que tem a ver com o controle das fezes. Enfim, esses processos são processos orgânicos que, de alguma forma, vão impactar muito fortemente no social. Mas não queria, eu só queria caracterizar que vontade e querer tem muito a ver com a dinâmica corporal. Mas quando a gente vem para o âmbito da educação, tem dois aspectos que estão ligados com o corpo e que normalmente a gente não costuma pensar sobre isso. E esses dois aspectos vão ser os aspectos fundamentais para a gente pensar em um lado e em outro lado. Esses dois aspectos têm a ver com perseverança, com fazer, com atuar, e é algo que a gente faz com a motricidade. Então, por um lado, existe a motricidade, que é como que eu faço as coisas, e aí é o meu corpo que vai me dar condição ou não de fazer uma coisa. Então, se eu tenho controle sobre o meu movimento, eu posso colocar o meu movimento de uma forma objetiva no mundo e fazer uma coisa do começo até o fim. Se o meu movimento não está controlado, ele se move sozinho e eu não tenho controle sobre o processo ou fazer algo do começo até o fim. Então, por exemplo, uma criança muito pequenininha, ela tem uma série de movimentos que ela não tem consciência do movimento e os movimentos não são voluntários. Quem estuda motricidade vê que a criança, no começo, tem movimentos que são reflexos. Todas as pessoas, quando tem lá, sei lá, menos de um aninho, se for tocada em uma parte do corpo de uma determinada maneira, vai reagir com uma outra parte do corpo de uma forma
automática, que é da espécie humana, e é uma forma automática e repetitiva. Tanto que essas formas de estimular e o movimento que isso gera começou a ganhar nome de pessoas que descobriram isso, porque sempre é assim, você passa uma chave no pé de uma pessoa e tem um tipo de contração que vai acontecer sempre, não importa que pessoa que é, ou seja, não é voluntário. E com o passar do tempo, o que vai acontecendo é que a motricidade vai ganhando um caráter voluntário, né? Então, por exemplo, assim, se você vê um bebê mamando, ele mexe com a boquinha e o corpo inteiro mexe junto. Você precisa conter o corpo do bebê para ele mexer só a boquinha. Ele não tem uma motricidade que esteja especificamente só na boquinha, né? Ele mexe com o corpo todo. Bom, isso vai muito longe, tem uma série de elementos que a gente pode ver que a motricidade, ela existe antes do controle sobre a motricidade. O controle vem depois. A criança já se mexe amplamente e depois é que ela vai conseguindo dar forma a esse processo da motricidade. Então, a gente poderia dizer assim, pode ser que você comece a fazer alguma coisa e não termine, não é pela sua vontade, mas é pela vontade do seu corpo. Seu corpo fica com vontade de sair dali e aí você não consegue terminar a coisa até o final. Então, esse é um lado. O outro lado, que tem a ver com o corpo e que tem um impacto muito grande dentro da educação, é o âmbito da observação sensorial. Então, eu boto o olho em alguma coisa e eu preciso ter controle sobre a minha sensorialidade para que o meu olho fique ali, olhando para aquilo. Porque pode ser que o meu olho, sem que eu perceba, se encante por uma coisa que está acontecendo do lado. E aí a minha atenção é desviada. Então, existem dois aspectos que são aspectos básicos no controle da vontade. O âmbito do sensorial, que são as percepções, que todas elas são corporais. A gente percebe a luz através do olho, a gente percebe o som através do ouvido. E você vai dizer assim, mas eu tenho consciência do som, eu tenho consciência da luz. Você tem consciência num outro âmbito, lá no âmbito do pensar, mas a luz só chega lá no pensar se o seu olho não estiver cego, se você tiver um olho fisicamente normal. O seu ouvido precisa ser fisicamente normal. Existem terminações nervosas físicas para que você sinta sabor, para que você sinta o olfato, o tato. Então, o corpo, ele é uma antena de percepção do mundo e ele é o agente de atuação no mundo. Então, são dois elementos aí. Um elemento de perceber, e isso tem a ver com o organismo sensorial. Cuidado que agora não é mais sentir, né? Agora é sensorial. Tem a ver com sentido, os sentidos. Não tem a ver mais com o sentir, que o sentir são os sentimentos. E a gente vai ter duas tendências aqui também. Uma tendência, eu vou falar da tendência em cima do processo da motricidade, tá? Só para a gente ter uma primeira apresentação. A gente vai ter uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de começar uma coisa, persistir com isso e ir até o final, e uma pessoa que vai ser desatenta. Ela começa alguma coisa e ela não se liga no objeto. Ela é uma pessoa mais subjetiva, ela não é objetiva e ela não vai ser capaz de roer o osso até o final, ou seja, ela não fica ligada ao objeto, o que dá para ela uma certa dispersão. Então, se eu for pensar em termos de ponta, o que eu estou falando é de alguém teimoso e de alguém disperso. Então, tem dois âmbitos aqui de domínio sobre a vontade. Ou eu sou mas tão preso no processo de fazer com que algo aconteça no mundo e eu me torno teimoso. E aí, olha só, eu posso ser teimoso porque assim eu
quero fazer alguma coisa, eu estou lá fazendo a coisa e está tudo muito certo, eu estou indo até o final. Mas vamos supor que alguém chegue para mim e fale assim, olha, não está mais na hora de você fazer a coisa. Aí vai surgir uma coisa que essa teimosia vira caráter opositor. Porque se eu estava sozinho fazendo, estava tudo certo. Mas se alguém agora me diz que eu não posso fazer ou se contrapõe, se eu for muito teimoso mesmo, muito persistente, o que vai acontecer é que eu vou dizer assim, não, eu não vou te obedecer, eu não vou fazer o que você está mandando eu fazer, que seria parar de fazer isso. Ou seja, eu vou persistir. Então, esse âmbito da persistência, a persistência é bonitinho, né? Capacidade de persistência. Isso pode ir para um lado que vire teimosia e pode ir para um lado, para o mesmo lado, cada vez mais, e isso pode virar caráter opositor. E do outro lado, você vai pensar assim, ah, mas aqui então agora eu tenho alguém que não tem caráter opositor. Também, até pode ser, mas não é que seja uma saúde nesse âmbito, porque o que vai acontecer aqui é de alguém que não consegue ter objetividade suficiente para começar uma coisa e terminar, porque o sensório dele se liga em outro âmbito. Então, ele é dominado pelo organismo sensório e o outro é dominado pelo organismo realizador, que é o organismo da motricidade. A gente não faz nada no mundo, nada que não seja através de contração muscular, que não seja através do corpo. Então, quando a gente vê uma criança brincando, jogando bola, o que está acontecendo ali é uma atividade motora. Se ela tem uma persistência nisso, se tem força de atuação, é o corpo que, de alguma forma, permite isso e ela persiste. Eu estou falando de uma potência física agora, tá? Porque antes eu tinha falado de jogar bola no sentido de gostar. Porque, no fundo, essas coisas vão começar a se misturar, né? Eu vou gostar daquilo que eu tenho mais habilidade. Isso é do âmbito do sentir. Aqui agora eu não estou falando disso, eu estou falando assim, eu vou persistir em uma coisa, mesmo tendo que me opor às pessoas, para que eu faça aquilo até o final. Bom, muito bem. Então, a gente tem duas tendências no âmbito do pensar, e essas tendências no âmbito do pensar são esquecer, e aí eu não tenho muita coisa dentro da minha cabeça e me deixo levar mais pelos outros, ou tenho a minha cabeça poluída ou com excesso de pensamento a ponto até de não ouvir o outro e de falar coisas que estão fora de contexto e não conseguir apagar a cabeça. Deitar, por exemplo, de noite a cabeça pensar sozinha e de você falar assim, gente, tudo que eu queria era parar de pensar, mas a cabeça tem vida própria, né? É um barulho interno, é um excesso, né? Esse que é a situação. E pode perfeitamente vocês pensarem em alguém que está bem, que estaria bem no meio. Então, entre essa ponta de lá, que seja um grande problema de memória, uma grande dificuldade de se governar e uma cabeça vazia, e o problema de lá, que é uma cabeça conturbada e que só se governa, mas se governa de um jeito que, no fundo, é um governo sem linha, sabe? Porque toda hora vem um pensamento diferente, são pensamentos que a pessoa não coordena. Então, entre essas duas, tem essas duas tendências, a tendência do meio, que seria uma situação saudável. Agora, entre o meio e essas duas tendências, tem uma gama enorme de possibilidades. Então, isso é no âmbito do pensar. No âmbito do sentir, tem a ver com essas duas tendências de gostar, no âmbito do sentir, né, de gostar de uma vida mais teórica, mais contemplativa, mais voltada para o pensamento, mais voltada para a filosofia, mais voltada para o romantismo, mais voltada para a idealização, mais voltada para saber o que acontece depois da morte, saber o que acontece antes da vida, questionar quem é Deus, quem é... Enfim, uma coisa mais voltada para esse âmbito, ou está muito mais ligado em ganhar grana, conquistar corpos, comer, dominar o social, fazer com que o social ande, fazer com que as coisas aconteçam, muito mais ligado em aspecto mais prático. Isso tem a ver com sentir. E no âmbito do querer,
ou no âmbito da vontade, tem a ver com dominar-se a si mesmo, tanto no âmbito da motricidade, que é fazer, realizar, no fundo é começar e manter-se ativo até o final. Que, volto a dizer, aparentemente é uma virtude, mas pode ser que você esteja fazendo uma coisa que não esteja muito apropriada ou que alguém acha que não é o momento. E aí você vai se contrapor porque você vai insistir para fazer isso até o final. E lá do outro lado tem o âmbito do sensorial, né? De você ter controle sobre o que você vê, sobre o que você ouve, e isso tem a ver fundamentalmente com os distúrbios relativos à atenção. Então, você tem distúrbio de motricidade e distúrbio de atenção, se for distúrbio, né? Porque você pode ter no meio também alguém que consegue muito tranquilamente persistir nas coisas que ele acha que tem que persistir, não é uma persistência teimosa, e que consegue também pôr atenção em vários fenômenos e ter uma autonomia, né, de manter essa atenção com um certo controle. Então, todas as questões de comportamento, seja lá de criança ou de adulto, estão nessa base, ou estão nessa base. Tem isso como base, né? Porque os distúrbios de comportamento todos são no âmbito ou da percepção e da ação, ou do âmbito de como que eu me coloco no mundo, se de uma forma muito teórica ou de uma forma muito ligada demais somente ao âmbito da prática e da realização. E aí também tem a ver com essa coisa, né? De que tanto num lado quanto do outro, eu perco o meio. A gente até poderia dizer assim, isso tem a ver, o âmbito do sentir, tem a ver com vida interior. Eu posso não ter vida interior por me envolver demais com teorias, com ideias e com confusão de ideias ou troca de muitas ideias, ou querer estudar demais muita coisa enfim, eu preciso ler todos os filósofos, eu preciso ler todas as ideias, todas as escolas místicas, todas as escolas religiosas, e aí eu me perco de alguma forma, porque eu não me cuido, eu fico só envolvido com essas ideias, ou também eu vou muito para o âmbito do social, no sentido de me entregar demais às necessidades do corpo e também me perco de uma interioridade, né? Eu vou me desgastar com trabalhos e dedicado aos outros e a realizar. E isso tem a ver mesmo, às vezes, com coisas que são, assim, sei lá, excesso de trabalho braçal. Muitas vezes a gente vê essa polaridade de uma forma até conflitiva, né? Que você tem, assim, por exemplo, numa casa, ou você se dedica a arrumar a casa, a cozinhar, a lavar roupa, que é tudo desse lado mais físico, mais prático. E aí, se você faz isso, você não tem tempo para estudar, para fazer alguma coisa que tenha mais a ver com o âmbito reflexivo. Então, é essa coisa de para onde que você vai, né? E o risco que a gente sempre nota de alguém que vai muito para um lado e aí se perde completamente do outro lado, ou o contrário também. Então, existem pessoas que vivem muito no mundo dos sonhos e têm uma dificuldade com a prática, e pessoas, adultos ou crianças, não importa, estão muito entregues ao âmbito da satisfação de processos corporais e que têm uma dificuldade grande com o âmbito do pensamento. E no âmbito do pensar em si, né, surge essa questão de ter controle sobre o pensar, não esquecer demais e também não ficar pensando coisas que você não quer pensar, como se tivesse uma autonomia. É uma espécie esse excesso de pensar tem a ver já com algo que a gente já poderia começar a pensar em algo que tem um caráter patológico, né, que são os distúrbios obsessivos e compulsivos. Quer dizer, obsessivos no sentido de você ter pensamentos que não quer ter, e isso pode começar a gerar compulsão, porque de repente o pensamento
um pensamento que vem a você e que você não quer ter, que é o pensamento que, se você não pisar no meio-fio e fora do meio-fio, no meio-fio, fora do meio-fio, no meio-fio, fora do meio-fio, alguma coisa vai acontecer. Então, se esse pensamento vem, ele já começa a ter um caráter compulsivo, né? No sentido de que ele já começa a se manifestar também fisicamente. Mas poderia ser assim um pensamento também, né? Sei lá, também nesse mesmo âmbito. Você fecha a porta, vem o pensamento: será que eu fechei a porta? Você acabou de fechar a porta e vem o pensamento: será que você fechou a porta? Então, esse pensamento é um pensamento que você não controla, ele vem e, na hora que ele vem, você vai lá e volta e fecha a porta de novo. É um caráter também de comportamento, né? Bom, a grande questão é que o assunto temperamento, ele não faz parte desses 3 âmbitos, ele faz parte só do âmbito do querer. Os 4 temperamentos são subdivisões do âmbito do querer, que tem a ver com essa coisa de ser teimoso ou dessa coisa de ser desatento. Então, tem 2 temperamentos que têm caráter opositor. Se a gente ligar temperamento com os elementos da natureza, a gente vai ver que existem 4 elementos da natureza, que é a terra, a água, o ar e o fogo, e desses, os 2 únicos que são opositores são a pedra, que é a terra, né? Pedra, vou botar aqui como um exemplo de terra. A pedra é a terra que ainda não se desfez, né? Mas toda pedra um dia vai ser terra, toda pedra um dia vai se desfazer e vai virar pó. Então, vamos pegar a pedra como sendo a fase mais, assim, enfim, mais atual, né? A terra é o futuro da pedra. Se você pegar a pedra e tentar forçar a sua mão contra a pedra, ela tem caráter opositor, ela não deixa, ela é fechada e é dura. E o fogo também. Se você botar a sua mão no fogo, ele não deixa, ele vai te destruir e você tem que sair. Enquanto que o ar e a água não, os 2 são acolhedores, né? Eles não têm esse caráter opositor. Então, a gente vai ter 2 temperamentos ou 2 elementos que têm um caráter opositor. Lembra que o caráter opositor estava do lado de cá? Eles têm a ver com persistência. Então, a gente tem 2 tipos de querer persistentes. E esses 2 tipos de querer persistentes são a terra e o fogo, ou os temperamentos ligados com a terra e com o fogo. O temperamento que está ligado com a terra, eu não sei, talvez alguns de vocês não conheçam ainda esse assunto de temperamentos. Os temperamentos todos têm nomes ruins, os nomes são bem pouco apropriados. Eles ficaram no conhecimento que nós temos hoje em dia através da medicina. Houve uma época que os temperamentos não tinham esse nome, mas eles foram ficando na medicina, e na medicina eles eram os sintomas dos temperamentos. Então, a gente tem assim, o temperamento terra, o temperamento água, o temperamento ar e o temperamento fogo. E isso deveria ser assim, porque se assim fosse, a gente não estaria atribuindo nenhum valor, e muito menos um valor de doença ao temperamento. Doença não é algo querido. Doença, de todas as coisas que são marginalizadas no mundo, quem é mais marginalizado são as doenças. As doenças são malditas, né? Elas sofrem um bullying terrível, assim, são mal queridas, são odiadas, pobrezinhas das doenças. A gente não vê sentido nenhum em ficar doente e acha a doença a coisa pior do mundo, a coisa mais horrível do mundo. Você quer ofender alguma coisa ou alguém, chama aquilo de doença, porque doença é onde a gente, é o nosso é onde a gente deposita a ideia de algo que é ruim. E os temperamentos têm nome de doença. Então, você tem assim, e talvez o da terra seja o mais complicado, porque dessas nomes de doença, eu acho que é o único que a gente
ainda tem um sentido mais popular, assim. Então, o predomínio da terra a gente chama de melancolia. E a palavra melancolia, melan significa negro, significa escuro, sem luz, preto, né? É um pigmento que faz com que haja uma coloração que vai para o lado da cor preta. Melan. Cole significa bile. Então, é a bile negra. Esse temperamento nem sempre é melancólico. Existem vários melancólicos que não são melancólicos, que não são doentes, que não vivem essa escuridão, essa coisa fechada do melancólico. São melancólicos saudáveis, deliciosamente melancólicos, são pessoas que são muito virtuosas por ser melancólicas, e elas têm a característica principal do melancólico, que são pessoas sérias. Séria significa assim, ela se propõe a fazer uma coisa e ela realmente vai fazer essa coisa. Esse é o elemento da perseverança, né? Não é alguém que troca de opinião toda hora, é alguém que você pode confiar, porque ele disse e ele vai manter o que ele disse. Esse processo da manutenção é o processo da perseverança, que é muito forte no melancólico. E o outro que tem esse caráter é o caráter do fogo, né? A bile que domina quando tem muito fogo dentro da pessoa é a bile que a gente normalmente chama mesmo de fel, que é a bile da vesícula biliar. Então, quando tem fel demais dentro do corpo, a pessoa fica enfelzada, é a pessoa raivosa, né? É a pessoa cheia de fel, biliosa, biliar, talvez. Então, essas pessoas a gente chama de pessoas coléricas, e cólera significa bile. Então, nem sempre os coléricos são coléricos, nem sempre os coléricos estão dominados pela cólera, pela raiva, né? Pela ira. Muitas vezes são pessoas que têm capacidade de liderança, têm coragem para assumir desafios, né? Para tomar iniciativa, para se colocar, para se oferecer, e nem sempre é um colérico. Então, existem coléricos que são maravilhosamente coléricos, mas eles têm essa objetividade também e têm essa persistência, né? Uma vontade de fazer algo até o final. Então, os dois que no âmbito do querer têm persistência são sempre coléricos ou melancólicos. A questão não existe a menor possibilidade de você ter coléricos e melancólicos que não estejam desse lado de cá, que é o lado da perseverança. E lá do lado de lá, você tem o ar e a água, que eles não têm caráter opositor. Eles dançam conforme a música, ou seja, se não tem uma força de coesão dentro deles que faça com que eles persistam. Eles se deixam levar por algo que aconteça de fora, ou seja, eles são permeáveis ao que vem de fora, ou seja, eles não têm caráter opositor. Eles começam a fazer alguma coisa, você chama e eles falam, aham, sim, eu vou. Eles não se opõem e nisso eles param de fazer o que eles estavam fazendo. Então, os dois temperamentos que têm esse aspecto, vamos dizer, de não serem teimosos, de não terem caráter opositor, ou seja, eles são mais simpáticos, são mais bem-humorados, não são de criar confusão. A gente até poderia dizer assim, não são dois temperamentos fortes, não são geniosos. Quem é geniosos são esses que tentam se impor à força, que são os melancólicos e os coléricos, né? Então, essas pessoas que são mais festivas, mais cheias de graça, ou por uma questão de ser bem-humorado, ou por uma questão mesmo de alegria, elas não têm esse caráter de briga, de se oporem, de dizer não, de antipatia, são mais simpáticos, são os sanguíneos, que é o predomínio do elemento ar. Isso tem a ver com o nome sanguíneo, porque eles são corados, são entusiasmados, é como se o sangue tivesse
assim, a flor da pele, né? O sangue aí era o sangue arterial, né? O sangue que está cheio de ar novo, né? Daí a relação com o ar. E os fleumáticos, fleuma é a bile branca, fleuma é a água mesmo, é um predomínio de água. São pessoas mais linfáticas, né? Mais, enfim, que tem várias características do elemento água, mas o principal, dentro do que a gente está falando aqui, é, sem sombra nenhuma de dúvida, o bom humor, né? Aquela calma de dissolver tudo, sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É uma coisa que tem a ver com diplomacia, com calma, com uma tranquilidade, uma capacidade de digerir as coisas e de alterar as coisas. A água é tida como um solvente universal, né? Bem devagarinho ela vai dissolvendo e mudando as coisas. Mas não tem conflito, não tem atrito, não tem choque. É tudo macio, é tudo no bom humor. Ou na calma, pelo menos. Então, a gente tem assim o âmbito do temperamento nesse âmbito da vontade. A questão é que talvez a gente possa dizer que talvez talvez a gente possa ser um pouco condescendente com a ideia de que o âmbito do querer ele pode ter uma importância. Eu tenho uma dificuldade de falar isso, porque assim, a questão ele poderia ter uma importância maior, mas não jamais ele seria assim mais importante. A questão você só manifesta as coisas através do corpo, através do âmbito do querer. Então, você pode pensar o que quiser e ninguém vai perceber isso se você, de alguma forma, não falar o que você pensa, mas para falar você vai ter que mexer a musculatura. Ou se você não fizer o que você pensa. Isso vale para o sentimento também. Você pode estar sentindo o que você quiser sentir. Se você não falar ou se você não mexer um músculo, ninguém vai perceber. E na hora que você mexe um músculo, entra o âmbito do querer e aí entra o âmbito do temperamento. Então, no fundo, os pensamentos e os sentimentos, eles vêm para o mundo filtrados pela forma da pessoa se comportar fisicamente, porque não existe um outro comportamento. Não existe comportamento do pensar, nem comportamento do sentir. Só existe comportamento no físico, né? O corpo comporta o sentir e o pensar. E expressa o sentir e o pensar. Então, assim, talvez por isso as pessoas estudem temperamento e, de alguma forma, acham que vão dar conta de entender a natureza humana só através de temperamento. Mas não vão, porque assim, esse aspecto do número 4 é bem próprio do corpo. Quando a gente começa a ir para o âmbito do sentir e do querer, começa a ter uma diversidade muito grande e que o número 4 não dá conta. Então, temperamento é um assunto específico do processo corporal, processo esse que no começo da vida ganha uma prioridade, né? A gente começa a vida desenvolvendo predominantemente e de uma forma definitiva o corpo, né? E depois é que a gente começa a desenvolver os sentimentos, as habilidades, né? Que são os sentimentos, as preferências, que são os sentimentos. E a gente começa a conhecer um mundo, outro mundo, e começa, de alguma forma, a perceber, eu gosto mais daquilo, eu gosto mais daquilo. Mas aí, assim, aonde que eu vou me realizar? Né? Eu vou me realizar no âmbito de uma ação que existe no mundo através do corpo, ou eu vou me realizar no mundo através de uma ação que depende do pensamento, das ideias, e não dos braços, né? Eu vou me realizar através da minha ação com os braços ou eu vou me realizar através da minha ação com a cabeça? Ou predominantemente braçal ou predominantemente cabeça? O que eu estou falando aqui é assim, eu estou falando de um âmbito do poder e de um âmbito do saber, né? Existem pessoas que vão ganhar poder sobre o mundo e pessoas que vão ganhar conhecimento sobre o mundo, né? Com o que eu me identifico mais? Esse é o âmbito do sentir, ele é enorme. Ele é muito mais do que, eu gosto de alguém, ou eu sou simpático,
ou eu prefiro uma comida do que a outra, ou eu me sinto bem no inverno, eu me sinto bem no verão. É muito mais do que isso. Embora isso também faça parte. E o processo do pensamento é um processo que, no fundo, governa a gente, né? É com base nas ideias, né, ou na clareza das ideias, que eu vou fazer a opção. Muitas vezes eu não vou optar pelo que eu gosto, mas eu vou optar pelo que eu entendo. E muitas vezes, principalmente no mundo adulto, a gente vai precisar fazer coisas baseadas num pensamento claro e não só na necessidade de realização pessoal, né? Então, quando a gente vai para o âmbito, por exemplo, do trabalho, para o âmbito dos deveres e tudo mais, tem uma série de ações que a gente vai ter que fazer que é totalmente baseada numa capacidade de pensar e de ter clareza do que é que tem que ser feito e não no que é que eu gostaria de fazer. Então, esse âmbito do governo interno vai depender de uma forma muito grande no ser humano do âmbito do pensamento. No mundo animal, não. Esse governo vai ficar muito mais no âmbito do sentir e, às vezes, até mesmo no âmbito do querer. Mas são naturezas distintas. Bem, eu falei sobre os tipos constitucionais sem dar os nomes, porque eu não quis falar primeiro em antroposofês, porque se eu falasse nome, né, nomes antroposóficos, podia ser que algum de vocês não tivesse familiarizado. E, às vezes, a antroposofia não fala nada que não seja da vida comum e de coisas que todo mundo sabe que existe, mas ela traz nomes que são nomes pouco conhecidos, ou, vamos dizer assim, para quem não faz parte do movimento antroposófico ou não estuda, não tem filho em escola Waldorf e nunca leu nada, são nomes completamente desconhecidos. Então, quando você ouve um nome de algo que você não conhece, você, de alguma forma, já pensa assim, bom, eu não sei o que é isso. E quando esse nome se refere a algo que possa, para você, ser entendido como algo que é, sei lá, transcendental ou espiritual, ainda entra uma outra coisa que às vezes você fica pensando assim, bom, eu não sei o que é e eu não acredito que isso exista. E, no fundo, se a gente apresenta os nomes, tem todo um problema de explicar o que o nome é. Eu não falei nome nenhum e falei tudo que os nomes dão conta quando a gente apresenta os nomes. Tem um monte de nome para cada um dos tipos constitucionais. Eles se constituem com uma ação de forças internas do corpo, que cada uma também tem um nome. Eu não quis usar, só estou falando para vocês que não usei, porque talvez isso possa frustrar alguém, no sentido de que talvez a pessoa quisesse o nome dos tipos, né? Eu posso falar o nome, a gente vai ter um pouco de pergunta, mas eu queria falar se viesse de vocês, porque eu acho que é completamente possível falar desse tipo de conhecimento com uma linguagem que é uma linguagem que todo mundo tem e que todo mundo entende. E não há um conhecimento antroposófico diferente do que sobre o homem do que aquilo que acontece no homem, ou seja, aquilo que acontece em cada um de vocês, em cada um das suas crianças, e a gente pode falar sobre essas coisas com uma linguagem que a gente entenda, que não seja uma linguagem que precisa ser traduzida. A maior dificuldade que eu vejo no contato das pessoas com a antroposofia é um problema de linguagem, não um problema de conhecimento. Não é que a antroposofia conheça algo que a gente não conhece ou que fale de algo que esteja fora da natureza humana. Não tem nada no que a antroposofia fala que esteja aí para ser acreditado. Todas as coisas são coisas que a gente vive, coisas que a gente tem, coisas que a gente manifesta, coisas que a gente vai dar nome, por exemplo, na antroposofia para a vida, que todo mundo sabe que a gente é vivo. Se o nome fosse só vida orgânica, ninguém ia ter dúvida, mas tem um nome para isso, e é um nome que a gente não usa. Todo mundo sabe que quando eu acordo eu tenho percepção e tenho reação. É óbvio isso. E isso em antroposofia tem um nome, que é um nome que ninguém conhece. Então, a hora que fala do nome, a gente fica falando, será que eu entendi o que é, o que não é?
Todo mundo sabe que tem uma personalidade, que tem uma individualidade, que tem um jeito próprio de ver as coisas, que tem vontade própria. E isso, em antroposofia, tem um outro nome. E quando esse nome vem, as coisas vão ficando difíceis assim de ser compreendidas. Então, teria que ter todo um trabalho de tradução também. Bom, enfim, o que eu queria falar é isso, é que o ser humano é um ser que nós vemos na antroposofia, uma coisa que todo mundo sabe, que o ser humano é um ser complexo, né? Ele não é um ser simples, e essa complexidade se dá em termos de comportamento em função do que ele pensa, do que ele sente e de como que ele percebe e reage, que é o que ele quer, né? É do âmbito da vontade. E que essa natureza trimembrada, já um nome meio antroposófico, mas essa natureza em 3, né, plexos, faz com que o homem tenha uma complexidade, é um ser complexos, e cada uma tem uma polaridade. Aí a complexidade aumenta mais ainda. E como o assunto temperamento é um assunto que eu imagino que seja um pouco mais pop para a maior parte de vocês, eu queria dizer que o assunto temperamento só dá conta de 1/3 da natureza humana, que é o 1/3 do âmbito da vontade, que, embora ele possa ser visto como sendo mais importante, ele é apenas 1/3. E a gente não dá conta de lidar com criança ou com adulto só conhecendo o âmbito da vontade ou do querer, que é o âmbito do temperamento. Não é suficiente. A gente precisa estudar também o âmbito do sentir, que são as habilidades, e o âmbito do pensar, que é a clareza de ideias, né? Ou a capacidade de ter clareza no âmbito das ideias. E isso não tem a ver com temperamento. Pelo menos de uma forma direta, não. Passa a ter a ver porque no ser humano está tudo junto e misturado, né? Então todas as coisas vão ter uma interação, mas são coisas bem distintas. Bom, é um papo, né? Eu queria só falar para vocês isso. Está dando 1h05, está até um pouco mais do que eu imaginei da minha fala. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou se já mandaram perguntas no chat, eu estava aqui falando com vocês, eu não li o chat. Eu não sei se vocês pegaram perguntas e se tem perguntas. Por mim, a gente poderia fazer de uma vez. A gente pensou em fazer 1h30, mas enfim. Doutor Darlan. 1h30 de tempo total. Doutor Darlan, a gente vai abrir as perguntas, a gente vai pedir para as pessoas colocarem as perguntas no bate-papo e a Ana e a Sati vão transmitir para você. Tá bom? Para ficar mais organizado. Nós estamos com 90 pessoas na sala, então a gente pede para que todos façam as perguntas pelo chat. A gente já tem algumas, então as meninas já vão falar a primeira. Bom, já que tem muita gente, eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Ótimo. Que vocês achassem que eu sou mal educado, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Não, excelente. Doutor, a Karina Tizovec, eu vou ler aqui o que ela pergunta. Ela fala, acho que a caracterização dos tipos apresentando os polos é bem fácil de entender e didática, mas me parece que há um grande enfoque no que seriam as sombras desses tipos de constituição. Não sei se é porque, pela área médica, geralmente se foca no problema. Gostaria de saber se ele poderia falar um pouco, se você poderia falar um pouco mais, do que seriam os pontos luminosos, positivos de cada tipo constitucional. E a outra dúvida é se o ideal seria sempre chegar no meio destes bastões. Não. Então, claro, existem pessoas que são deliciosamente tendenciosas. Então, no âmbito do pensar, as pessoas que se deixam levar pela vida ou acreditam no âmbito da vida pode ter a ver com essa tendência do esquecimento. E isso pode ser uma coisa bem interessante no sentido de que é alguém que não se impõe à vida, mas acata a vida, né? Não se governa a partir de dentro. E há um encantamento com a vida, ou encantamento com o que é novo, né? Já que eu não estou poluído aqui de ideias,
eu estou sempre aberto para o novo, estou sempre encantado. Então, isso pode ser uma coisa bem interessante, esse encantamento. Pelo lado de cá, existe uma coisa que é não ser ingênuo, né? Eu estou com pensamentos aqui e eu não fico aberto a qualquer coisa que venha de fora. Então, essa coisa que eu tinha falado, que é uma poluição mental, ela, se acontecer de uma forma não patológica, vai caracterizar alguém que se governa a partir de dentro e não a partir de fora. Essa coisa que eu tinha falado, que era o processo do esquecimento, por um lado, é um problema, se for, né, se caracterizar de uma polaridade muito intensa. Por outro lado, pode ser uma coisa muito interessante, que é uma abertura e um encantamento para coisas novas e tudo, né? Eu não fico me governando, mas eu deixo que a vida me governe, essa abertura para oportunidades novas da vida, né? No âmbito do sentir também, você pode ter pessoas que são muito práticas e isso ser muito interessante. Então, por exemplo, a gente está aqui no ambiente de pessoas de escola, pessoas que resolvem coisas, que não ficam a vida inteira pensando ou trazendo mais pensamento e que falam assim, não, me dá aí que eu vou resolver, como é que é? E é muito prático e isso às vezes é maravilhoso enfim, a pessoa gosta de cozinhar e cozinha, gosta de arrumar a casa e arruma, e a casa sempre arrumada, não é uma bagunça, a escola está sempre arrumada, e é uma maravilha que existem essas pessoas assim. E aqui no âmbito também do pensar, é muito legal quando você tem pessoas que estão questionando como é que são as coisas e pode ver as coisas sob um outro ponto de vista e se interessa por conhecer sempre coisas novas e que, sei lá, vai viajar, mas não é para comer, é para conhecer. E isso pode ser uma coisa muito legal e realmente a pessoa pode não estar doente com isso, nem nada. Isso pode ser uma grande virtude. No âmbito da perseverança também, já vindo agora para o âmbito do querer, né? Alguém que começa e faz uma coisa e termina, ou pelo menos tem a capacidade de terminar e tem vontade, né, para se opor a alguém que esteja atrapalhando. Porque eu tinha imaginado que alguém ia interferir na ação, né, de um jeito, sei lá, necessário. Mas pode ser que alguém venha interferir para atrapalhar. É interessante quando alguém é perseverante para ir até o final. E é muito interessante também quando você não tem esse caráter de teima e você é bem-humorado e você consegue, de alguma forma, sei lá, contextualizar ou recontextualizar quando você não pode fazer alguma coisa, né? Então, você pode trazer, né, pelo lado da teimosia, você pode trazer a perseverança, que é uma coisa muito interessante. A teimosia não é, mas a perseverança é. E pelo lado aqui do certo dispersão, vamos dizer assim, né? Não queria chamar isso de déficit de atenção, mas pelo lado assim, de uma certa dispersão, isso pode ser interessante porque isso pode caracterizar um bom humor, uma falta de cisma, né? Então, sim, dá para a gente imaginar pessoas que são dessas tendências e que são maravilhosamente harmonizados com a tendência. E a tendência precisa ser equilibrada sem que fique zerado. Então, por exemplo, para falar de temperamento, é muito interessante que a gente tenha uma pessoa que seja um sanguíneo saudável, e isso ela vai se caracterizar e vai ter suas virtudes por ser um sanguíneo saudável. Você vai ter a mesma coisa com cada um dos outros temperamentos, um colérico saudável, um melancólico saudável. Eu gosto muito quando a gente usa essa expressão deliciosamente colérico, deliciosamente sanguíneo, deliciosamente fleumático e deliciosamente melancólico. Então, é perfeitamente possível que você seja saudável, equilibrado e que tenha mais delícias do que dores daquela constituição que você tem. E não se trata de ser alguém sem tempero, sabe? Não se trata de ser 25% de cada coisa, porque isso não caracteriza nenhum sabor. Então, tem muita gente que sofre de não ter a manifestação de um dos temperos e aí fica uma pessoa sem sal, uma pessoa sem graça. E isso pode ser um problema. Tá no meio pode ser um problema.
Uma outra pergunta, doutor Darlan, da Luísa Brilho. Ela diz: olá, boa noite. Também gostaria de entender melhor se no âmbito do pensar e sentir temos mais possibilidade de transitar pelos polos e modificar isto ao longo da vida. E no Sim. âmbito do querer, os temperamentos são algo mais fixo. Fiquei Sim. com essa impressão, gostaria de saber se isso está certo. Eu também tenho essa impressão. Eu acho que todas as coisas são possíveis e quando a gente encontra pessoas, a gente tem que se curvar diante da realidade de cada um. Mas eu tenho essa impressão, sim. O processo do temperamento, ele se consolida quando a gente ainda está muito pequeno e a gente ainda não tem muita liberdade para decidir. Então, o temperamento tem a ver com essa coisa. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sou lento, sou uma tartaruga. E é meu jeito de ser. Eu estou sempre lento. A minha voz, o meu passo é lento, a minha voz é devagar, e eu me movo devagar. E eu sou assim. Ou eu acordei, entrei no mundo ligado em 220. Eu sou o tempo inteiro rápido, correndo, fazendo... Esse tipo de natureza é muito difícil de você mudar. Muito difícil. E você pode lidar com ela, mas na hora que você para de lidar, se você ficar à vontade, o que vem é isso. Não acho que seja impossível educar a natureza, mas o temperamento é a natureza da pessoa. E esse âmbito do sentir e do pensar, ele já tem uma outra conotação. Não é que seja mais fácil de mudar, mas eles estão mais próximos de um âmbito que é o âmbito da liberdade. E, no fundo, a gente tem um tempo maior para poder lidar com a constituição do sentir e do pensar. Bem maior, porque o âmbito realmente da motricidade e do amadurecimento dos órgãos sensoriais é muito, muito, muito intensamente definido nos 7 primeiros anos de vida, que são os anos da formação do sistema nervoso. Vê bem, não é a formação da inteligência, é a formação do sistema nervoso. Não é a época da vida para ensinar a tocar piano, é a época da vida de fazer o piano. Então, os 7 primeiros anos de vida, você vai construir o cérebro, né? Você não vai ainda pensar e nem imaginar. Você vai construir o cérebro nos 7 primeiros anos, você vai afinar no segundo setênio e você vai começar a fazer ele tocar mesmo, né, já no terceiro setênio. Então, pensar, ele tem até 21 anos para ser trabalhado. O sentir tem até 14 anos para ser trabalhado. O querer tem só até 7 anos para ser trabalhado. Então, tem uma questão aí que eu acho, sim, que é mais difícil mesmo. Eu diria mais do âmbito do determinismo, né? Enquanto que o pensar é mais do âmbito da liberdade. Ok, muito obrigada. Tem mais uma pergunta. Há alguma lente de observação para o sentir e o pensar, tal como temos os temperamentos para o querer? Se tiver, como podemos estudar sobre? Eu não diria assim uma subdivisão, não. Só existe subdivisão mesmo, posta no âmbito do querer e tem a ver com os temperamentos, né, que fazem parte aí desse âmbito. E, sem sombra de dúvida, isso objetiva um pouco mais a leitura do querer. No pensar e no sentir, não. A gente vai mesmo pelo jeito da pessoa, né? Pelas habilidades, pelas preferências. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que às vezes é muito fácil de você ver isso, mas muito fácil. E muitas vezes vocês já viram isso, mas muitas vezes, não precisa nem saber. A questão é dar nome e objetivar uma prática quando é necessária. Existem pessoas que estão nesses âmbitos e estão de boa, não tem demanda nenhuma de tratamento, nem está trazendo problema social para ninguém por estar aí. Mas tem muita gente que está
trazendo uma série de problemas para o social e são vítimas também desses problemas por causa dessa polaridade. Então, você vai ter, às vezes, lá no âmbito, sei lá, do sentir, né, de alguém que está só ficando na coisa da teoria, às vezes a pessoa começa a ter dificuldade de se relacionar com o mundo. Ela começa a se isolar e começa a buscar só o mundo virtual, só coisas que não precisam de contato físico. E isso vai para um lado que muitas vezes começa a ir para o lado de não querer comer, de anorexia, de querer se suicidar, de querer sair do mundo. E aí a coisa começa a ganhar uma dimensão que não é porque eu sou médico e nem estou desviando só para o lado ruim, mas porque às vezes isso chega lá mesmo. E quando chega lá, você precisa ter esse tipo de conhecimento, porque daí nasce o que você pode fazer para equilibrar essas tendências. Então, às vezes você vê com muita facilidade, mesmo sem precisar de ter, que nem no querer, né? Esse discurso do temperamento, que sem sombra de dúvida ajuda, mas no sentir e no pensar, não. Não tem. Olha, a gente não tem perguntas mais. Então não precisava nem responder tão rápido, né? É. Várias perguntas, eu respondi muito rápido. Opa. Acho que apareceu alguma coisa aqui. Alguém mandou alguma coisa. Eu vou fazer, tá, Ana? É possível que numa pessoa idosa seja possível, na sua fase do amadurecimento, ela mudar para um temperamento polar? Enfim, o que eu queria dizer assim, é que, sei lá, de repente é possível. Não é comum. A gente tem que ver também que existem uma série de questões com relação ao assunto temperamento. Então, por exemplo, assim, isso faz parte do conhecimento de temperamento, tá? Não importa o temperamento que uma pessoa tenha. Vamos imaginar que seja uma pessoa colérica, sei lá, qualquer um. Essa pessoa, na primeira infância, ela vai ter a fase mais sanguínea dela. Na adolescência, juventude, ela vai ter a fase mais colérica dela, ela que já é colérica. Na fase adulta, ela vai ter a fase mais melancólica da vida dela. E na fase da terceira idade, ela vai ter a fase mais fleumática da vida dela. Então, assim, os momentos de vida, eles vão levando a um tipo de postura. Então, essa coisa bem irresponsável e tal, a palavra não é irresponsável, porque já é uma palavra ruim, né? Mas essa coisa bem leve de querer brincar e tudo mais que é da infância, isso é uma coisa sanguínea. Esse impulso de se colocar no mundo com veemência, que deveria ser uma coisa normal na adolescência e na juventude, muitas vezes as pessoas acham que o problema do adolescente é esse. Isso não é o problema do adolescente. Isso é quase que a virtude do adolescente. A gente está tendo uma situação agora na adolescência que é o contrário disso. Então, ser colérico na adolescência e na juventude tá de boa. É isso mesmo. Ser melancólico é o responsável, o sério, o que dá conta de tudo, o objetivo. Isso é uma coisa, né, da idade adulta, que é quando você tem que trabalhar para sobreviver, para construir, para edificar, enfim. E essa coisa de botar o pijama e ir para casa, isso é uma coisa, não precisa botar o pijama, mas de você perder força no corpo, né, para atuar no mundo e precisar de mais aconchego mesmo, né, mais proteção, porque você tem um organismo mais fraco, e isso é uma tendência de fleumático. Então, pode ser que não tenha sido uma mudança, né? Pode ser que tenha sido uma adaptação, um momento. Mas, a princípio, eu gostaria de te dizer que temperamento se consolida, se define quando a pessoa tem 18 anos. E essa tendência de temperamento vai passar por esses altos e baixos aí, mas é aquilo ali. Desculpa. É uma pergunta aqui da Paula Dibe. Observo uma criança de 6 anos e vejo o seu comportamento ocorrer nas duas pontas do bastão.
Quando o temperamento vai ficando mais nítido? Eu vou te falar uma coisa, assim, eu acho que ele é mais nítido numa fase que ele não se definiu. Essas palavras, elas são complicadas, porque você tem, assim, uma fase de constituição que é nos 7 primeiros anos. Depois que tem uma certa constituição, a gente começa a trabalhar com o temperamento, que é no segundo setênio. Se você for ver a pedagogia Waldorf, tem uma série de recomendações para o fundamental que é baseado no temperamento da criança. Não que esteja definido, mas ela já tem uma certa configuração que já dá para trabalhar com temperamento. Então, muitas vezes se fala assim, com 7 anos se vê o temperamento, a partir de 7 anos se vê o temperamento. Se vê e se trabalha, mas se você quiser mudar a Constituição, tem que ser antes. Eu acho que assim, é possível que mude. Eu não estou falando que seja o temperamento que a pessoa vai ficar, mas onde o temperamento é mais aparente, ainda que venha a mudar, é quando a criança está bem novinha, né? Quando está no primeiro setênio. Ali, de alguma forma, a natureza aparece assim pura, né? Uma ideia interessante seria você pensar assim, todo mundo tem temperamento e tem algo que lida com temperamento. É bem a imagem de um cavalo e de um cavaleiro. Então, você pode ter problema nos dois âmbitos, no cavaleiro e no cavalo. Agora, a natureza da pessoa é o cavalo. Então, você pode imaginar que seja um cavalo gordinho, que seja um cavalo fraquinho, magrinho, que seja um cavalo, sei lá, puro sangue selvagem, e tem alguém ali em cima. E aí a pessoa vai ter que ter domínio sobre o cavalo. Essa é a questão do temperamento. A gente, muitas vezes, quando vai envelhecendo e ficando maduro, isso muitas vezes é a tradução do domínio de si mesmo e do domínio do temperamento, né? E uma criança muito pequena não tem isso. Ela está entregue à natureza dela, né? Ainda não tem um controle sobre a natureza. Então, assim, eu acho que, por mais que ele não esteja definido, né, e por mais que ele possa mudar, o momento melhor para você ver temperamento, não o definitivo, mas ver a criança entregue à sua natureza, ou melhor, ver a pessoa entregue à sua natureza, me parece que o momento melhor seria a infância. Agora, você tem gente que você vê o temperamento da pessoa, a pessoa tem 50 anos, você vê o temperamento da pessoa do outro lado da rua, sem você precisar fazer uma consulta. E vê muito fácil, muito fácil. E às vezes não, às vezes você estuda uma pessoa muito profundamente e não consegue ter clareza. Então, essa coisa aí do fácil e do difícil, sei lá vai depender muito mais da pessoa do que do seu conhecimento. Agora, se você não conhece, você não reconhece, né? Então, para conhecer é preciso... Não, melhor, para reconhecer é preciso conhecer. Então, se você não tem o estudo, não tem o conhecimento, você não é capaz de reconhecer no outro. Só que na sua pergunta falava alguma coisa de alguém que tem a polaridade, né? Agora não me lembro. Ela colocou, é um temperamento muito polarizado na criança. Ah, não, desculpa. É uma outra pergunta. Observe uma criança de 6 anos e veja o seu comportamento ocorrer nas duas pontas. E aí ela pergunta, do bastão, né? E aí ela pergunta quando que vai ficando mais nítido. Mas A coisa das duas pontas é que, sei lá, sem fugir da pergunta, eu acho que a gente precisava ver melhor essa criança, sabe? Porque tem coisas que parecem, mas no fundo, por exemplo, você quer ver? Você pode ter uma criança que é teimosa, porque ela tem uma ideia dentro da cabeça dela e ela não vai fazer o que você quer que ela faça. E você pode ter uma criança que é preguiçosa, não tem ideia nenhuma dentro da cabeça e também não vai fazer o que você quer que ela faça. E isso é completamente diferente uma coisa da outra. Então você precisa conhecer mais profundamente a criança, ou a pessoa, ou o adulto, para você ver se está, de alguma forma,
manifestando uma mesma reação por causa de uma causa completamente diferente. Dá para entender? Então, você tem que conhecer mesmo a pessoa. E a próxima pergunta é um pouco relacionada com essa, só que ela traz, a pergunta é se um temperamento muito polarizado numa criança pode levar a uma doença autoimune. Então, se a pergunta fosse pode levar a uma doença, eu ficaria mais à vontade, porque do jeito que você falou, você deve estar pensando em alguma criança e aí eu não sei, porque uma doença autoimune tem a ver, na visão da medicina antroposófica, com a criança não ser capaz de permear as proteínas que ela herdou da mãe com a sua própria natureza anímico-espiritual. Significa assim, é uma dificuldade que a criança está tendo no primeiro setênio, que é a época para fazer isso. A época para a criança dominar a estrutura proteica que herdou da mãe e reconfigurar essa estrutura ao seu modo são os 7 primeiros anos de vida. Quando isso não acontece, ou seja, quando a criança não tem uma vida plenamente selvagem, uma vida completamente enfincada no corpo, quando a criança novinha começa a pensar, começa a refletir, começa a se preocupar, ela sai um pouco dessa dinâmica do fazer, fazer, fazer e só fazer. E aí ela pode não configurar tão fortemente essas proteínas. E isso é uma possibilidade de doença autoimune, porque aquelas proteínas ficam estranhas e a natureza individual da criança começa, a individualidade da criança, vamos dizer assim, começa a não conhecer aquela proteína, né? Aquela proteína fica uma proteína estranha. Então, isso tem a ver com a doença autoimune. Eu costumo associar muito isso a um estilo de vida, seja lá que temperamento que for. Mas é claro que cada criança, ou nessa fase de formação, nos primeiros 7 anos, vai reagir de uma forma diferente. E eu fico pensando que talvez a gente pudesse, vendo uma criança, pensar, ó, essa criança é colérica, né? Então, assim, essa força de reagir se voltou contra o corpo. Poderia, mas não consigo imaginar que isso seja só de uma criança colérica. Por exemplo, a tendência sanguínea, se você fosse pensar no temperamento das doenças, isso ficava mais fácil. E o temperamento das alergias é o temperamento sanguíneo. É assim, reagir intensamente demais e histericamente demais. E depois para. Isso é um processo de manifestação de alergia. Isso é uma tendência sanguínea. Talvez, a gente tinha que ver nessa criança se a sanguinidade foi para aí. Né? O melancólico, ele não entra muito no corpo. O melancólico tem uma tendência natural a ser mais intelectual. O corpinho dele é tão duro que nem a vitalidade, nem esse lado animal, isso não entra muito. Ele fica muito... O melancólico tem uma tendência a ser muito precoce, assim, ser adulto antes da hora. Talvez isso atrapalhasse de entrar também. O fleumático também, eu acho que ele é muito acomodado, talvez atrapalhasse. Eu acho que a gente tinha que ver na criança se o temperamento, seja ele qual for, está muito desequilibrado, e aí eu fico imaginando que isso poderia sim ajudar na manifestação de uma doença, seja ela autoimune ou não. Mas eu sempre vejo a questão da doença autoimune muito mais pelo estilo de educação do primeiro setênio do que propriamente pelo temperamento. Tem alguém aí? Sim. Estamos aqui. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar, meninas? Não, tem duas perguntas aqui que eu vi. Uma é que eu achei interessante, como é que, se é possível na primeira infância influenciar ou até mesmo mudar um temperamento de uma criança, influenciar ou mudar.
Bom, então, influenciar com certeza absoluta, e a gente tem que pensar, né, de influenciar quando for preciso influenciar. Quando o temperamento da criança estiver atrapalhando o desenvolvimento da criança, eu acho que a gente precisa influenciar, e o objetivo de estudar isso é esse. Quando você tem uma criança muito nova, você pode influenciar e mexer na constituição e fazer com que ela se constitua de uma forma, vamos dizer, apropriada, né? Eu sei que você não me perguntou isso, mas eu vou aproveitar e vou falar. É possível influenciar piorando. Você pode fazer uma série de coisas que piorem o temperamento de uma criança. Uma série de coisas. E isso é feito todo dia, com várias crianças. Então, essa história de alimentação, quando você... para algumas pessoas, para algumas crianças, comer sal, por exemplo, é uma catástrofe. Para outras, não, né? Equilibra. Para um tipo de criança, comer açúcar, por exemplo, você pega uma criança fleumática, dá um copo de Nescau todo dia para ela de manhã, um abraço. Não tem pedagogia à volta que possa mudar ou que possa influenciar tão fortemente quanto um copo de chocolate açucarado de manhã. Então, pode sim, a gente pode ajudar e a gente pode atrapalhar. Agora, a ideia de trocar de temperamento é que eu acho estranho, não tem motivo nenhum. Isso não tem temperamento bom, vai trocar 6 por meia dúzia. Todo temperamento é uma beleza. Uma criança sem tempero é uma comida sem tempero. Eu acho que, né, você pensar assim, eu vou transformar um arroz doce num arroz salgado, isso não tem nada a ver. Se é arroz doce, é arroz doce. Ele só não pode estar doce demais. Então, eu vou transformar vatapá em, sei lá, doce de coco. Não tem nada a ver fazer isso. O bom é ser vatapá, e tem que ser um vatapá gostoso. O problema não está salgado demais. Mas é a comida salgada, vatapá. É para ser salgado. Então, não tem que mudar tempero nenhum. Cada um tem o seu tempero. O problema é isso, tá de um jeito, né? Você vai comer o vatapá, só sente o gosto do sal. Vai comer o arroz doce, só sente o gosto do açúcar. Aí tem um problema. Você não encontra com a criança, você encontra com o tempero da criança. Ou do adulto, né? Porque isso também, vocês que participam de reunião, de escola, tem um monte de problema que acontece no âmbito, às vezes, da organização social da escola por causa do temperamento de 1, 2, 3, que são pessoas que não têm a percepção e não têm domínio de si e que criam um problema social terrível por causa de temperamento. Então, não é só um assunto de criança também. Doutor, tem uma pergunta aqui da Aileen. Ela diz, uma dúvida que eu tenho é se alguns tipos constitucionais são reprimidos em alguns tipos de pessoa. Por exemplo, eu sinto como se não fosse permitido que mulheres sejam terrenas. Tem como um tipo constitucional ser reprimido, dependendo, por exemplo, de uma questão de gênero? Eu acho que sim. Eu acho que existem tendências nesse sentido. A gente tem que ver também assim, o que a gente está entendendo. Porque, por exemplo, o modelo da dona de casa é um modelo terreno. É alguém que vai se ocupar a vida inteira com lavar, passar, cozinhar, e é um trabalho braçal. Esse modelo é um modelo terreno. É um estilo de vida e um processo de educação que arrebanha as mulheres para um lado e priva de desenvolver um outro lado. Eu estou até pegando um exemplo que é um pouco o contrário, que você está falando que veem que as mulheres não são levadas para um âmbito terreno. Eu acho que tem jeito terreno de conduzir as mulheres para um âmbito que não é o âmbito do pensar. Acho que sim, eu acho que a gente está diante de processos, né, que lidam com isso o tempo inteiro. Não tem nada no âmbito político, no âmbito social, que não lide com essas coisas. Mas eu até te diria que, eu não sei, porque eu fiquei muito afim de concordar com a sua pergunta, mas você falou que
que as mulheres não são levadas para o âmbito terreno, e eu acho que são levadas muito. Essa coisa da maternidade, sabe? De assumir os filhos, de criar os filhos, essa história dos caras se mandarem e não compartilharem do processo da criação do corpo da criança, né? Eu acho que isso é uma pegada bem terrena, assim. Mas não tem dúvida nenhuma que é no âmbito político que essas coisas... Enfim, eu acho que sim, mas só que você falou de um exemplo. Eu acho que você imaginou o terreno assim, né? As mulheres não vão para o exército, não vão para a guerra, não vão lutar MMA, até que vão também, né? Cada vez vão mais, mas talvez seja esse âmbito aí né? Dessa pegada com o âmbito material. Mas tem um outro âmbito material que a mulherada não ficar esperta é vida escrava e tem que fazer a revolução mesmo e se tornar mais do lado do conhecimento e tal, porque existe um modelito aí que eu acho que é bem terreno, pelo menos me parece assim. Tem uma outra questão aqui de... Peraí, deixa eu fazer um comentário. Claro. É porque tem uma outra coisa que eu não estava pensando, que é a questão do masculino e do feminino. Essa questão é outra, que não tem a ver com mulheres e homens, né? Existe uma potência masculina e feminina que está em vários âmbitos. No âmbito do corpo, tem a ver com ser homem ou com ser mulher, né? Então, o feminino, que se configura corporalmente, ele é receptivo do sêmen, ele processa o sêmen, transforma num bebê e devolve isso para o mundo. O corpo humano, o corpo que é masculino, ele assume uma configuração anatômica que ele expele o sêmen, é de dentro para fora, não é acolhedor. Então, o masculino é sempre de dentro para fora e o feminino é sempre acolhendo o que vem de fora para dentro. Aqui não tem nenhuma questão de escala de valor e, na verdade, há uma complementação perfeita entre masculino e feminino e a gente poderia até dizer, nem é dizer que cada um é 50%, a gente poderia dizer que os dois são 100%, porque nem dá para existir um sem o outro. Então, não tem essa coisa de homem, mulher e de valor. Agora, aí a gente podia pensar o que é no sentir o masculino e o que é no sentir o feminino. E o que é no pensar o masculino e o que é no pensar o feminino. Porque aí tem a ver com essa coisa de dentro se colocar para fora, né? Ou acolher o que vem de fora para dentro. Então, aí tem uma outra coisa que vai um pouco longe, eu não vou entrar muito, mas que não é isso que foi perguntado, né? De como as mulheres são criadas no mundo, como os homens são criados no mundo. Porque existe todo a gente vive num mundo de valores e num mundo de valores onde alguém lucra com esses valores. E aí, se a gente não ficar ligado, a gente é levado para fazer coisas que vai beneficiar alguém e essas coisas não têm compromisso nenhum com a vida da gente. Uma pergunta da Eunice, ela diz, você falou que a vontade é definida no primeiro setênio. Como podemos ajudar que no terceiro setênio trabalhar esta vontade fraca para que isso melhore no jovem? Você conecta isso a uma fragilidade de fígado? Então, não é definida não, mas ela é majoritariamente trabalhada no primeiro setênio, à vontade. O processo assim essa coisa de definir idades é muito mais um apoio didático e tem sempre a ver aí com os 70%, nunca é 100%, é sempre um processo que se configura majoritariamente numa idade e depois aquilo de alguma forma ainda continua um pouquinho. Eu te diria que sim, que o órgão talvez mais importante da formação cerebral e da vontade numa criança de até 7 anos é o fígado.
e é porque é através do fígado que vai se formar o cérebro, ou melhor, é através desse âmbito de vitalidade intensa que existe no abdômen é que o cérebro vai ganhar força para se constituir. Ele cresce a partir das forças do sangue, e as forças do sangue estão muito, muito, muito ligadas com esse órgão que é o fígado. Então, assim, ter uma vida completamente ligada a esse âmbito da barriga e dos membros no primeiro setênio é absolutamente fundamental para que haja uma estrutura forte da vontade, né? E se essa vontade não tiver estruturada, você vai ter alguém que já está no âmbito do pensar, né? Desenvolvendo o pensar, mas vai se tornar alguém teórico, porque não vai dispor da vontade. Talvez se a gente pegasse aquele exemplo lá do piano, a fase de fazer o piano é o primeiro setênio. Se ele não for bem feito, se você está lá na adolescência e você é um gênio da música, é o melhor pianista do mundo, e o seu piano não foi bem feito, você vai ter um problema, porque você sabe tudo de música, mas na hora que você vai tocar, não sai a música que você sabe. A gente precisa desse piano, e o piano é feito no primeiro setênio. E é feito, ideal que fosse feito sem ser tocado, né? Claro que a gente vai fazendo e vai tocando, e a criança já pensa no primeiro setênio, mas a gente tem que lembrar que é brincadeira esse tocar. É uma experimentação, e o que está sendo feito mesmo é o piano. Então, a gente precisa realmente ter muito mais atividade sensório-motora do que atividade pensamental no primeiro setênio. Essa história de explicar tudo para a criança, falar a verdade para a criança pequena, isso é tudo que a criança precisa de bondade, precisa de contar e não de explicar. Não precisa de verdade, precisa de coisas boas. Tem muita verdade que é feia, tem muita verdade que é, enfim, ruim. E isso não ajuda em nada uma criança pequena. Isso ajuda bastante adulto, até uma criança maior, mas uma criança pequena, ela quer bondade. Bondade, bondade e motricidade e confiança em coisas que possam ser percebidas para que possa copiar, imitar, fazer igual. É isso que o Steiner chama de vida plenamente selvagem. O Steiner fala que se uma criança, nos 7 primeiros anos, tivesse uma vida plenamente selvagem, que na verdade significa sem pensar e sem se preocupar, isso que é plenamente selvagem, só brincando, só correndo, só interagindo, sem preocupação e sem intelectualização, ele chega a dizer assim: se a educação da criança no primeiro setênio fosse assim, a criança nem precisaria de método pedagógico nenhum a partir do segundo setênio. Ele não está dizendo que não deveria ter, ele está dizendo que a criança não precisaria. Isso, para ele, é mais ou menos assim, ela teria se configurado de uma forma que ela mesma teria saúde para levar uma educação, ainda que não fosse uma educação com um método pedagógico muito bom. Ela criaria resiliência, né? Assim que se diz hoje em dia, né? Para suportar uma educação que não fosse muito boa. Não é que não tenha educação. Mas, assim, o modelo de cidade grande é bem complicado, né? Para uma vida plenamente selvagem. Encerramos por aqui as perguntas. Agradecemos a todos que fizeram essas perguntas, que complementaram aí a palestra. Eu vou passar para a Cris para fazer os agradecimentos e encerramento. Posso falar só mais uma coisinha, rapidinho? Claro, deve, por favor. Então, esse curso que a Cris falou no início, eu vou... Da Fernanda ou o e-mail? WhatsApp da Fernanda, porque aí alguém mandando mensagem para lá, ela faz a inscrição. Vou colocar. Ótimo, obrigado. Então, Darlan, só agradecer você. Eu acho que saímos todos muito instigados, assim, a se perceber, a perceber a quem a gente está educando, a perceber com quem a gente está convivendo,
Eu acho que isso facilita o autoconhecimento e a convivência com as pessoas também. E interessante também essa sua forma de um pouco de desmistificar esse mundo da antroposofia, como que parece que é um mundo paralelo, e ele é tão aqui, tão agora, tão nosso e tão de todo mundo, o que talvez é uma forma de olhar diferente e também não complicar as coisas. Eu acho que é uma das coisas boas que você faz, é uma descomplicação das coisas, e fica muito palpável, muito possível, muito digerível. E então, queria agradecer muito você. Espero que todos também, muitos se sintam instigados a fazer esse curso, porque isso não é de professor, isso é para a vida, para as relações, para a autopercepção, e é bastante instigante. E vocês não viram ainda os desenhos, os esquemas dele, que são incríveis, incríveis. Você fala, eles falam assim, ele fala, depois ele mostra a coisa, está tudo ali. Então, essa é uma habilidade sua, você é muito pedagógico, as imagens que você cria, e você é incansável de achar um jeito de explicar. Você acha que aí eu vou achar outro jeito, isso também é uma coisa, um exemplo assim para gente. Darlan, muito obrigada por esse encontro, bom descanso a todos. E espero que tenhamos outras oportunidades em breve. Estamos aguardando o módulo 2 e outras sugestões, tá bom? Bom, muito obrigado pelo convite, pela atenção de vocês. Boa noite. Tá bom. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a todos pela presença. Lembrando que as palestras da Micael são divulgadas através dos nossos canais, tanto no Instagram como no Facebook. Esperamos vocês na próxima palestra. Boa noite a todos. Obrigada. Boa Obrigada noite. a todos. Obrigada. Obrigada, doutor Darlan. Muito obrigada.